Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Capacitor Simulações. Inscreva-se no canal Pirando Amigo. Ajude a divulgar em suas redes sociais. Ative o sininho, dê um joinha. Vamos lá. Temas da aula de hoje: como alterar a capacitância de um capacitor. Qual seria o comportamento da carga do capacitor ao alterarmos sua capacitância? Qual seria o comportamento da DDP do capacitor, a DDP entre as placas, quando alteramos a capacitância do capacitor? O capacitor possui uma capacitância, uma capacidade que está relacionada com o material isolante entre as placas, que é a permissibilidade. O próximo vídeo de capacitores vamos estudar detalhadamente como a permissibilidade influencia na capacitância, a área das placas do capacitor, como ela influencia na capacitância, diretamente proporcional, capacitância e área, e a distância entre as placas. O capacitor está inicialmente descarregado, tensão zero, podemos observar, não tenho carga nenhuma nas placas. Vou submetê-lo a uma DDP. Muito bem, uma DDP de 0,85 volts. Acumulou essas cargas aqui e dá até para a gente simular o campo elétrico entre as placas. Muito bem. A questão é, se eu diminuir a distância entre as placas com o capacitor ligado na bateria, o que vai acontecer? Ao diminuir a distância entre as placas, a minha capacitância vai aumentar. A capacitância aumentou com o capacitor ainda ligado na fonte de tensão, ou seja, a DDP não altera, vai aumentar o número de cargas nas placas. Então vamos diminuir a distância, a capacitância vai aumentar e as cargas aumentarão. Nós vamos ver que vai aumentar a densidade de carga em cada placa. Ok, muito bem. Vamos voltar ao início. Então, se eu diminuir a distância com a DDP se mantendo constante, aumenta a carga. Então, se eu aumentar a distância entre as placas, eu vou diminuir a capacitância. Como a DDP permaneceu a mesma, as cargas diminuem. Desconectei o capacitor da fonte de tensão. Significa dizer que as cargas acumuladas não serão alteradas. Mas, o que aconteceria se eu mudar a distância entre as placas agora? Se eu diminuir a distância entre as placas, eu vou aumentar a capacidade do capacitor. Como a carga permaneceu constante, a DDP vai diminuir. Então, a carga permaneceu constante, vou aumentar a capacitância. Vamos observar que a DDP vai diminuir. Da mesma maneira que, se eu aumentar a distância entre as placas com o capacitor desconectado, as cargas vão permanecer a mesma. Aumentando a distância, vou diminuir a capacitância. Se diminuir a capacitância com o mesmo número de cargas, eu vou ter que aumentar a DDP. Então, aumentando a distância, diminuiu a capacitância, o número de cargas não alterou, vou aumentar a DDP. Qual é o funcionamento do capacitor? Ele carrega rápido e descarrega rápido. Vamos descarregá-lo então, vamos ligá-lo à lâmpada e vamos ver ele descarregando as cargas saindo das placas. O processo é em câmara lenta, esse processo é de milissegundos. Muito bem, agora nós vamos carregar o capacitor novamente e vamos aumentar a área das placas. O que vai acontecer? A área é diretamente proporcional à capacitância. Se eu aumentar a área das placas, eu aumento a capacitância. Como eu estou diretamente ligado na bateria, a DDP vai ser constante. Então, se a capacitância aumentar agora, eu vou ter que aumentar a carga entre as placas. Então, da mesma maneira, se eu diminuir a área, eu diminuo a capacitância. Se diminuir a área, diminui a capacitância. Como eu permaneci conectado na bateria
e a capacitância diminuiu, o número de cargas tem que diminuir, porque conectado à bateria, a DDP permaneceu a mesma. Então a DDP vai ser constante, o número de cargas a gente vai ver aqui, ó. Diminuiu o número de cargas. Agora vamos fazer o seguinte, vamos desconectar o capacitor da fonte. Então nós estamos mantendo uma determinada carga e vamos alterar a área novamente. A área, nesse caso, é diretamente proporcional à capacitância. Se eu aumento a área, eu aumento a capacitância. Como eu estou desconectado da bateria, o que eu tenho certeza então é que essa carga vai permanecer constante. Então, se aumenta a área, aumenta a capacitância, a DDP então vai ter que diminuir porque a carga vai permanecer inalterada. Vamos aumentar a área, o número de cargas vai permanecer inalterada. Vamos observar uma diminuição da DDP então. A densidade de cargas ficou menor. A energia armazenada entre as placas vai ser igual à área deste gráfico, o gráfico carga DDP. A gente pode ver que a área do gráfico vai ser um triângulo aqui, ó. Então vai ser base vezes altura sobre 2, combinando com a fórmula de capacitância, a gente consegue aumentar mais duas fórmulas que na verdade são as mesmas. Espero que tenha gostado da aula. Compartilhe o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.